Boa noite, gente. Como sempre, é um nervoso muito grande estar aqui na frente, mas é uma alegria também. Porque quando a gente está aqui, a gente aprende muito mais. Porque o primeiro que está falando o primeiro que está ouvindo é aquele que está falando, né? E hoje, especialmente, foi ao mesmo tempo uma dificuldade muito grande e está sendo uma vitória muito grande estar aqui hoje. Por quê? Porque quando um ser iluminado aqui presente neste salão escolheu esse tema para o meu estudo, conscientemente ele não sabia, está até fazendo assim com a cabeça. Conscientemente talvez ele não sabia, mas ele me ajudou muito e está me ajudando a vencer uma dificuldade muito grande que eu tenho. Desculpa, eu vou ter que tirar a Grécia da tela. Que é o perdão. Então, eu tive... a Raquel acabou de falar, quem não tem? Né? Vou precisar dessa ajuda também. Todos nós, Raquel, eu cheguei a essa conclusão. E como a Raquel disse, falar de perdão até é fácil. Difícil é fazer. Né? É bem complicado. Ou alguém aqui acha que é fácil? Não, né? Nenhum dedinho levantado. Talvez o perdão, perdoar, seja uma das coisas mais difíceis para toda a humanidade. E, no fundo, sempre passa, dependendo da situação, pode passar rapidinho, mas às vezes passa, né? Pra que eu vou perdoar? Fui eu que fui a vítima? Eu que sou a vítima na história? Foi o outro que errou. Por que eu vou ser tonta de perdoar? Em algum momento já passou isso pela nossa cabeça. Hoje, como a gente está aqui toda sexta-feira, escutando o Evangelho, né? Estudando a doutrina, a gente já empurra esse pensamento para lá, que a gente sabe que é errado. Mas eu acho que no fundo, em algum momento da nossa vida a gente pensou isso. Que aquela pessoa não merecia o nosso perdão porque o que ela fez foi muito grave. Só que, apesar de muitas vezes esse pensamento, esse sentimento fazer lógica, fazer sentido pra gente, a gente sabe que lá no fundo da consciência, perdoar é o correto. E o que está escrito lá na nossa consciência? As leis divinas, as leis de amor do nosso Pai. E a gente sabe que perdoar é o correto. Perdoar é o único caminho. Não importa quem seja, não importa o que seja. E quem está dizendo isso não sou eu. Foi Jesus. Quando ele conversa com Pedro, Pedro pergunta a ele: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. E aqui, gente, nessa fala de Jesus, está contido todo o ensinamento, todo o estudo dessa noite. Eu poderia parar por aqui e a palestra se encerraria. Porque tudo que a gente precisa saber sobre perdão está aqui. Só que nós estamos na infância das nossas aquisições morais ainda. Essa frase não é minha, não sei de que é, mas eu copiei. Eu acho legal. A gente está aprendendo ainda. A gente ainda não tem os valores éticos, a capacidade moral ainda, a capacidade de amar, para olhar para esse ensinamento de Jesus, sair por essa porta e começar a aplicar ele em qualquer situação. A gente ainda não tem. Estamos aprendendo. E isso é normal. É por isso que hoje eu queria falar sobre o perdão, não pensando nas graves ofensas, nos grandes problemas, nas grandes dores que um pode provocar no outro. A gente vai falar, não somos imperfeitos, não somos pequenos? Vamos falar pequeno então. Vamos falar daqueles pequenos desentendimentos que a gente tem no nosso dia a dia, os pequenos dissabores, as pequenas injúrias. Porque a gente sabe que até mesmo essas pequenas injúrias são difíceis de perdoar, são difíceis de esquecer,
são difíceis de tolerar, porque nós estamos ainda aprendendo. Então, vamos pensar naqueles pequenos tropeços, por enquanto, quando a gente for falar de perdão. E a gente sabe que perdoar não é fácil, mas que é preciso iniciar esse esforço. E a gente não precisa esperar o além comum, não precisa esperar desencarnar para começar a pensar na nossa aquisição moral, nos nossos valores morais, na nossa capacidade de amar. A gente vai começar a falar disso agora e começar a praticar isso agora. Porque o perdão é libertador, ele liberta. Quem decide perdoar, quem escolhe pelo perdão, se liberta. Escolhe a leveza da compaixão no lugar do peso da mágoa, do ressentimento. Porque pesa, a gente vai ver mais pra frente, pesa, machuca mais quem se ressente do que quem ofende. Então, para a gente começar a falar sobre esse início de processo do perdão, já que a gente está aprendendo a amar, a gente precisa primeiro entender as confusões que a gente faz a respeito do perdão. E é bem comum. A gente confunde. A gente precisa saber, primeiro, o que o perdão não é. E, em primeiro lugar, perdoar não significa aprovar um comportamento que nos causa dor. Nem impedir que a gente tome, que a gente tenha atitudes que nos tirem de uma situação de perigo ou de dor. Isso não significa que eu não possa perdoar. Abuso, violência, traição, desonestidade são comportamentos inaceitáveis. Mas vejam, os comportamentos são inaceitáveis, não aqueles que causaram. A gente pode muito bem, com um exemplo um pouco pesado, mas uma mulher pode muito bem perdoar de coração um marido violento, ao mesmo tempo em que ela procura um advogado para pedir o divórcio, porque é até mesmo uma obrigação dela resguardar a sua saúde física. Então, perdoar, eu posso sim perdoar, mas eu posso me retirar daquela situação que me causa dor. Isso é muito importante para manter o meu equilíbrio físico, emocional e psicológico. E a gente acaba confundindo, porque significa, eu vou perdoar, ele é um pouco agressivo, eu perdoo e eu continuo naquela situação. A gente continua ajudando o outro a continuar errando e não está nos resguardando física e espiritualmente. Outra coisa é que a gente não pode confundir perdão com fingir que está tudo bem, quando não está. Às vezes, a gente confunde a negação da raiva, a negação da mágoa, com o perdão. E isso não é, tá? Hoje não, sempre foi, Sentir raiva é inaceitável. Quando a gente está lidando em sociedade, sentir raiva é inaceitável. É uma coisa, não é bom sentir raiva, não é certo sentir raiva, certo? De ninguém. Ainda mais quando a gente expressa essa raiva. Só que desde cedo a gente aprendeu que a gente tem que reprimir e não trabalhar isso. E aí, desde cedo, a gente aprende a sufocar esses sentimentos verdadeiros e trocar por comportamentos e sentimentos mais aceitáveis, que não vão gerar uma reprimenda ou uma punição, ou até mesmo um abandono. Só que aí o que a gente está fazendo? A gente está perdoando? Não, a gente só está sufocando um sentimento que está lá dentro. E quando a gente sufoca a mágoa sufoca a gente de volta. E aí o que acontece? Desequilíbrios. A gente segura, não trabalha, não vivencia, não vai atrás e acaba estourando. Quando estoura, o mal está feito. Então, não pode haver perdão genuíno se a gente está negando
aquele sentimento. A gente tem que trabalhar esse sentimento e não negá-lo. Outra coisa que a gente não pode confundir perdão, né, com manter uma atitude de superioridade, nos achando melhor do que o outro. Por exemplo, se eu estou tolerando ou perdoando alguém porque eu acho essa pessoa tola, estúpida, bobinha, cuidado, isso não é perdão, é arrogância. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a pensar assim, a nos colocar no lugar do outro. E também lembrar que somos todos espíritos imperfeitos que estamos aqui todos juntos para aprendermos juntos. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente está se achando, como a Keila diz, a última bolacha do pacote. Tá? Perdoar não é fácil dessa forma. Quando está fácil dessa forma, é porque a gente está se sentindo superior. Outra coisa que a gente confunde, né, que a gente se sente às vezes na obrigação. Quando a gente decide perdoar uma falta, às vezes a gente se sente na obrigação de ir lá e comunicar, ó, eu te perdoo. E não é bem assim. O fato de você estar genuinamente perdoando alguém dentro do seu coração não significa que você tenha que comunicar isso verbalmente, porque às vezes a gente não está preparado ainda, né? Às vezes a gente ainda não está preparado para chegar para a pessoa e falar eu te perdoo. Porque se ela me fez alguma coisa, normalmente eu fiz alguma coisa a ela, então existe essa tensão. E às vezes a gente tem o medo de que eu chegar lá vá provocar uma tensão um pouco maior. Então, a gente tem que trabalhar o perdão primeiro internamente. Depois, quando a gente está confiante naquilo que a gente está sentindo, confiante na ação que a gente tem que ter, aí sim, ir e conversar e falar eu te perdoo, faz parte do processo do perdão e é muito importante, mas tudo tem seu tempo. Então, já que a gente viu algumas coisinhas que normalmente a gente faz confusão a respeito do perdão, a gente precisa saber o que é verdadeiramente perdoar, né? E quando a gente vai lá para a psicologia, se tiver algum psicólogo aqui, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, me corrige. A gente vai ver que o perdão não é um ato, é um processo que visa cessar o ressentimento contra outra pessoa ou contra si mesmo, que é o auto-perdão, né? Então, veja só, perdoar não é uma ação apenas, é o início, aliás, é o início não, é a consequência de um processo. A gente acha que só vai conseguir perdoar alguém quando a mágoa sair da gente. Quando a gente esquecer a mágoa, é ao contrário. A gente só vai ficar sem ressentimento e sem mágoa se a gente escolher o perdão. O processo é inverso, né? Então, perdão é um processo. O que é um processo? Tem começo, meio e fim. Tem etapas e tem a ordem correta para seguir, certo? Pelo menos quando eu falo em processo eu entendo dessa forma. E aí a gente pode lembrar do luto. O luto não tem os seus estágios? São 5 estágios do luto? Eu fiz uma cola aqui, tá? O primeiro é a negação, o segundo estágio é a raiva, o terceiro estágio é a barganha, né? O quarto estágio seria a tristeza e o quinto estágio, finalmente, a aceitação. E quando uma pessoa vive o luto, esse processo se dá naturalmente. E a única coisa é que a gente pode não reprimir, né? Não reprimir a raiva na fase da raiva, não reprimir a tristeza na fase da tristeza, porque aí a gente nunca vai conseguir viver o processo inteirinho e chegar lá no final e aceitar aquela perda sem gerar grandes traumas, sem gerar grandes depressões profundas. A gente vivencia, isso é um processo natural. Só que qual é a diferença? O perdão também é um processo, também tem seus estágios, mas assim, o luto é um processo que se inicia naturalmente. Só que o perdão, ele só se inicia se a gente tiver consciência e quiser iniciar esse processo. A gente só inicia esse processo, o perdão
só começa no nosso íntimo se a gente iniciar com consciência esse processo. Eu quero perdoar. Eu quero começar esse processo de retirar essa mágoa, esse ressentimento do meu coração, né? Então, a única coisa que a gente não pode fazer, assim como no luto, é tentar pular etapas. Nós somos aprendizes, como eu disse lá no começo. Nós estamos aprendendo, ampliando a nossa capacidade de amar. Então, eu não vou conseguir chegar no final do processo de uma maneira genuína se eu pular etapa, né? Como a Patrícia disse na palestra dela, a natureza não dá saltos. A gente tem que ir devagar, mas sem parar. E aí, eu tenho que lembrar uma coisa, que às vezes é uma coisa que pega um pouquinho no nosso orgulho. Mas só precisa perdoar aquele que se ressente. Aí vocês vão me falar, mas espera aí, se alguém me ofender, é lógico que eu vou me ressentir. Não é normal? Não é natural isso? Alguém me faz uma ofensa, uma injúria, e eu vou me ressentir. Não é bem assim. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela fala que quando o amor vigora nos nossos sentimentos, não tem lugar para o ressentimento. O que ela está querendo dizer com isso? Lá nesse capítulo, ela explica para a gente, daquela maneira um pouco mais complicada da Joana, que ela leva para a área da psicologia, que a gente não entende muito bem, né? Ela explica como é que se dá o processo, a instalação do ressentimento e da mágoa dentro da gente e por quê, né? Então, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Ela fala que toda vez que a gente se relaciona com alguém, seja na sociedade, seja o atendente da padaria, seja o meu irmão, o meu filho, não importa qual é o grau de relação afetiva. Toda vez que a gente se relaciona com alguém, nunca ninguém se relaciona para dar errado. Né? Eu não vou falar um bom dia para receber o que isso tem de bom de volta. A gente fala um bom dia para receber outro de volta, não é? Isso é um processo natural, somos seres humanos e o que a gente dá, a gente quer de volta. Então, todas as nossas relações afetivas ou sociais, a gente quer que elas cresçam, que elas prosperem, certo? Então, que o bom dia seja cada vez mais feliz e alegre, que o meu colega de trabalho, que aquela relação de coleguismo se transforme numa verdadeira amizade, mesmo que eu não pense conscientemente nisso, é o que eu espero. Não é o que a gente espera, a gente nunca se envolve em nada para dar errado, a gente quer que prospere. Só que o que acontece nesse processo? Às vezes a gente se depara com a agressividade do outro. Essa nossa meta de prosperar numa relação social, afetiva, amorosa, às vezes a gente encara, bate de frente com essa agressividade, né? E a gente, se não tivermos o que a Joana está falando aqui, se o amor não estiver vigorando nos nossos sentimentos, se nós não tivermos ainda adquirido aqueles valores éticos, morais, né? Que é o amor, a compaixão. Se a gente ainda não tiver nesse estágio, o que vai acontecer com essa agressividade que eu recebo? Vai se chocar com o quê? O meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo. Ou seja, é orgulho, vaidade, egoísmo chocando com orgulho, vaidade e egoísmo. Esses sentimentos equivocados vão encontrar ressonância nos meus, né? Ou seja, vão encontrar receptividade. E isso, quando acontece, o que eu faço? Eu recuo. Eu vou me colocar naquele mecanismo de defesa e aí eu vou me instalar. Aí assim é que a mágoa se instala. E quando a mágoa se instala, às vezes até meio inconsciente, a gente acaba se pendurando naquele conceito de vingança, de querer que o outro sofra aquilo que eu sofri. Mesmo que eu não queira eu fazer o mal para o outro, mas eu não vou ficar nada triste se ele tropeçar e dar com a cara no chão. Não é? É verdade. Dói, não dói no orgulho da gente? A gente saber que a gente ainda é assim? Dói, me doeu. Dói pra caramba. E me dói muito esse estudo. Porque é verdade. Quando a gente está se preparando, né? Vamos resumir.
quando a gente está ampliando essa nossa capacidade de amar, quando a gente está querendo se melhorar, querendo sermos pessoas mais, esqueci a palavra, mais amorosas, mais tolerantes, mais indulgentes, lembrei a palavra. Quando a gente recebe essa agressividade do outro, às vezes não necessariamente uma agressividade, uma negativa, uma indiferença, quando a gente recebe isso de volta, não vai encontrar ressonância, ó, porque eu já estou elevando o meu nível vibratório, não vai encontrar receptividade, eu já estou aqui, né? Não que eu sou evoluída ou superior, não, é questão de vibração de sentimentos, de vibração de energia mesmo. Essa energia mais densa, ó, não encontra ressonância em mim, e aí não tem ressentimento, não tem mágoa. Se não tem ressentimento e não tem mágoa, não precisa ter perdão, né? Não tem o que perdoar. E eu achei importante a gente colocar isso logo no começo, porque é uma coisa que revira aqui dentro, né? Então, saber que se eu estou me ressentindo é porque pegou no meu orgulho, é porque pegou no meu egoísmo. Então, é bom entender isso na hora de iniciar o processo do perdão, porque a gente vai saber que se não tivesse correspondência aqui, não tinha mágoa, né? Mas, então, eu não estou nesse nível ainda. Meu orgulho, minha vaidade ainda encontra, né? Aliás, eu ainda dou ressonância, eu ainda dou receptividade para essa indiferença, para essa agressividade, para essa negativa. E aí, eu ainda não tenho essa capacidade de amar tão dilatada quanto Jesus nos ensinou, aquele amor que Jesus nos ensinou. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou deixar? Tá, beleza, não consigo amar ainda, então eu vou ressentir, pronto, acabou. Não. Porque, como eu disse, é um processo consciente. Mesmo que eu ainda deixe esse ressentimento, essa mágoa, essa dor me invadir, eu ainda tenho a opção consciente de escolher o perdão, de iniciar esse processo. O certo seria a gente se preparar para não deixar a mágoa invadir. Mas já que ela chegou, a gente tem que começar o processo de eliminar essa mágoa que está instalada, que é o processo do perdão. Mas, como nós somos ainda, como eu disse, crianças, estamos aprendendo, eu tenho que ver motivos, eu tenho que ver vantagens, para começar sempre a me lembrar, olha, se eu começar a fazer isso, eu tenho benefício lá na frente, né? Ou então, pensar assim, o que eu posso pensar, né, que vai me dar forças para iniciar esse processo conscientemente. Já olhei meu papel, né? Bom, em primeiro lugar, como motivo para a gente perdoar, e eu acho que isso é bem importante, em muitas ocasiões, aquele irmão que a gente acha que feriu a gente, que a gente acha, né, que nos feriu, porque às vezes nós nos ressentimos, mas não foi uma cutucada diretamente na gente, né? Às vezes eles não têm a mínima ideia. Quantas vezes a gente está tão atribulado com o dia a dia, problemas financeiros, familiares, saúde, e às vezes a gente acaba sendo ríspido com alguém e nem ao menos percebe isso. A gente não percebe. Aí de repente a gente encontra uma cara feia e pergunta, mas o que foi? Aí a pessoa responde, você me pergunta ainda? Já, bom, pelo menos comigo é bem comum, né, acontecer isso. Da gente falar alguma coisa sem pensar e não sabe que está ferindo, não sabe que está machucando. Ou a gente está tão atormentado com os nossos problemas, nós já estamos tão feridos, né, que não percebemos que a gente às vezes machuca, que a gente ofende, que a gente magoa. Então é importante a gente pensar, quando a gente recebe, né, essa agressividade, a gente tem que se perguntar,
será que ele sabe que ele fez isso? Será que ele percebeu que ele falou isso? Né? Às vezes não. E se a gente se perguntar, isso se torna um motivo para tolerar aquele comportamento. Né? E também a gente tem que pensar, principalmente a gente que está aqui estudando doutrina, que às vezes processos obsessivos que já estão crônicos, que já estão bem já avançados, eles acabam, né, o obsediado acaba não perdendo o controle, mas ele é muito grandemente influenciado nas suas ações para justamente se complicar ainda mais. E aqui, quando a gente está na doutrina, a gente vê nos trabalhos de desobsessão que isso é bem comum, tá? Isso é bem comum. Ou então a pessoa está passando por um problema, por exemplo, psicológico, tá trocando uma medicação que está bagunçando às vezes o emocional, a cabeça dela, e a gente tem que levar isso em consideração. Então, quando a gente recebe essa agressão, a gente tem que parar e perguntar. Se perguntar, será que ele está fazendo isso conscientemente ou não? Né? Mas acontece sim, porque a gente traz, né, histórias do passado, acontece sim de termos aqueles irmãos que se transformam realmente em perseguidores. Espero que não seja muito comum, né, hoje, mas acontece de uma pessoa encasquetar com a outra e eu vou fazer mal para você, eu quero fazer mal para você, né? Quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente tem que pensar que esses irmãos estão só angariando débitos cada vez maiores para eles mesmos. Eles estão se complicando. Então, a gente não pode se complicar junto. A gente tem que tolerar, falar, coitado, ele não sabe o que ele está fazendo, ele está se complicando cada vez mais. E não é só nessa existência, é na outra. Então, isso é um motivo muito forte para a gente escolher perdoar, escolher tolerar, né? Sermos mais indulgentes. E também pensar, poxa vida, será que essa pessoa não está passando por um problema assim, momentâneo, muito maior do que o meu? Eu penso muito nisso nessa época do Covid, porque o Covid ele afetou a família com perdas, as pessoas ficaram com medo, e quem não ficou com medo acabou se prejudicando financeiramente. Aqui em Dourado eu vi muito isso, as pessoas não poder trabalhar, não poder ganhar o seu dinheiro e acabaram se afundando em dívidas, muitos faliram, né? E aí eu consigo ver, quando eu pelo menos, quando eu chegava como vigilância sanitária num estabelecimento que estava impedido de trabalhar, né, eu recebia aquela agressividade assim, não dava nem tempo de eu falar bom dia. Mas eu entendia, por quê? Porque estava complicado demais essa situação, né, financeira que acaba desequilibrando, né, o dinheiro acaba desequilibrando muito a gente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Será que o fardo que ele está carregando não é pior do que eu? Não é pior do que o meu? Não é mais pesado que o meu? Isso é motivo suficiente para a gente fazer a escolha do perdão. Não precisaria de mais nada, né? E também, lembrando, se todos somos espíritos imperfeitos, aprendizes, estamos todos juntos aprendendo um com o outro, se eu estivesse no lugar dele, se eu estivesse passando por esse problema, será que eu não estava fazendo igual? Às vezes eu estava fazendo pior. Se a gente pôr a mão na consciência, às vezes a gente iria fazer pior. Afinal, como Emmanuel diz, ele fala para a gente recordar que cada criatura traz consigo, né, todas as imperfeições e fraquezas de acordo com o seu nível evolutivo. Tanto quanto nós também, que estamos ainda desajustados, trazemos as nossas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos aprendendo junto. E quando eu olho o erro de um irmão meu, por mais que aquilo tenha me prejudicado, por mais que aquilo tenha doído, quando eu tento colocar isso em jogo logo de cara, eu já vejo que isso é motivo suficiente para eu escolher o perdão. E às vezes eu consigo até não deixar a mágoa se instalar. Mas é difícil.
É um processo muito difícil. E também, veja, vamos se colocar no lugar. Eu cometi um deslize. Um deslize que às vezes eu nem percebi. Ou às vezes foi um deslize consciente, mas eu acabei me arrependendo. Eu falei alguma coisa para o João ou para a Raquel meio atravessado. E aí depois eu reflito e falo, nossa, que taquinha que eu fiz. Não devia ter falado aquilo. E aí de repente, quando eu encontrar eles de novo, qual que é a minha... O que eu estou achando? Eu vou achar que eles vão estar meio ressabiados comigo. Eu vou achar que eles vão estar meio de cara virada comigo. Só que não, eu encontro ao contrário. A Raquel chega, oi Renata, tudo bem, não sei o quê. Aí eu falo, nossa, será que ela não se ofendeu mesmo? Aí isso me encoraja para perguntar para ela, Raquel, aquele dia que eu falei isso para você, olha, me desculpa, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Aí ela fala, imagina, eu te entendo, você estava nervosa. Não é um alívio, não sai um peso das costas fenomenal de você ter cometido um deslize, ainda mais com uma pessoa que você gosta muito. Gosto muito de você, viu, Raquel? Uma pessoa que você... Ainda mais com uma pessoa que você gosta muito, e aí essa pessoa fala, eu te entendo, eu te desculpo. Não é um alívio? Agora imagine a gente poder dar isso para alguém. Fornecer esse alívio para alguém que cometeu um deslize também sem pensar, igual a gente, ou cometeu conscientemente, mas também depois se arrependeu. Não é reconfortante? A gente precisa dessa desculpa recíproca. É uma coisa natural nossa, né? E aí, lembrando que se ele erra e eu erro também, quando chega de noite, eu falei aquilo para Raquel, me arrependi, cheguei de noite, ai Deus, perdoa, me perdoa, por favor, eu não queria falar aquilo, ou eu me arrependi de ter falado. O meu ofensor também está lá de noite, pedindo perdão para Deus. Aliás, não sei se todo mundo sabe, o Pai é o mesmo. Assim como eu peço perdão, ele também está pedindo perdão. Agora, é muita, sei lá, prepotência nossa achar que Deus vai só olhar para a nossa prece e não para a prece do outro. Deus é o meu Criador, assim como é o Criador do outro. Enquanto eu preciso do perdão de Deus, o outro também precisa. Todo mundo igual. E Deus ama todo mundo igual. E quer ajudar todo mundo igual. E a gente tem que levar isso em conta quando a gente for escolher perdoar. Isso é um motivo. Mas existe um outro motivo. Esse já é bem corpício. Bem pessoal corpício. Todas as ameaças, reais ou imaginárias, pelas quais a gente passa, causam medo na gente. Um medo pequenininho, um medo grandão, mas causam medo, receio, temor. E por mecanismo de defesa, isso é uma coisa instintiva nossa. Por mecanismo de defesa, o corpo vai experimentar aquelas reações físicas que são características daquilo que eu estou sentindo. Traduzindo, o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é ficção. Ele não sabe distinguir. O corpo vai ter as mesmas reações. Afinal de contas, quando a gente assiste um filme de terror, a gente sente medo. Quando a gente assiste um filme de ação, de suspense, a gente fica tenso. Quando a gente assiste um drama, o que a gente fica? Triste. Poxa, por que eu estou ficando triste, emocionado, com raiva, com medo, se está acontecendo lá na televisão, nem é comigo? Mas o meu cérebro não entende que aquilo é de mentira. Para ele é real. Então as reações físicas vão ser reais. E aí vamos então, peraí, o que é a mágoa? O que é o ressentimento? É ressentir, é sentir novamente. Então, quando eu deixo a mágoa se instalar, aquela sensação ruim, eu fico lembrando do acontecido. Eu brigo com a Raquel, eu fico lembrando da briga, né? Vira e mexe, às vezes eu até tento escapar um pouco, mas o pensamento volta. Eu fico remoendo aquilo, ressentindo. E o que meu corpo vai fazer? Vai experimentar as mesmas sensações que eu experimentei no momento da briga.
o coração vai acelerar, eu vou suar frio, nó no estômago, né? Eu vou ficar, ai meu Deus, se eu tivesse falado isso, se eu tivesse feito aquilo. Isso é o ressentimento. Agora imagine a carga vibratória negativa que o meu cérebro, que a minha mente está jogando no meu sistema nervoso a cada vez que eu lembro da briga. Essa carga de estresse vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu corpo adoeça. Como a mesma Joana de Ângeles fala, grande número das enfermidades orgânicas, os transtornos psicológicos, eles procedem de sentimentos atribulados. E quando eu fico remoendo, ressentindo a raiva, o rancor, aquela mágoa, é isso que eu estou fazendo com o meu corpo. Eu estou com os meus sentimentos atribulados, estou descarregando energias vibratórias densas, ruins, no meu sistema nervoso, que vai descontar no meu sistema endócrino, que vai acabar com a minha imunidade. E aí o que acontece? Eu vou adoecer com muita facilidade. Eu vou ficar exposta a pegar gripe toda hora, a pegar virose toda hora. Eu vou ficar fraca. Por quê? Porque eu estou desgastando o meu organismo. E aí, quando a gente mantém esse sentimento, essa atitude muito tempo, esse desequilíbrio que era para ser momentâneo se torna crônico. E aí eu vou lesar mesmo o meu corpo. E aí eu vou adquirir um problema de pressão, um problema circulatório, um problema respiratório crônico. E o que eu estou fazendo também? Porque não é só o corpo que responde. Eu estou lesando o meu perispírito. E aí na próxima existência, o que acontece? Eu venho doente. Já veio com uma doença já de nascença. Por quê? Porque eu lesionei o meu perispírito por conta do meu desequilíbrio. Por conta de não escolher arrancar aquela mágoa, aquele ressentimento do meu coração. E aí Jesus nos deu uma orientação para que a gente não pense só nessa existência, nesse corpício. Tá, mágoa, ressentimento, eu estou fazendo mal para o meu corpo. Mas Jesus orientou a gente, ó, é melhor você se apaziguar com o seu irmão, resolve, trocando em miúdos, resolve as tretas, para que você não carregue isso para as próximas existências. Porque ele avisou, ó, não sairás de lá até que pague o último centavo. Se eu resolvo carregar essa mágoa, esse ressentimento, se eu escolho não perdoar, eu estou arrastando junto comigo um futuro obsessor. Ou vou me tornar futuramente uma obsessora. E aí, na próxima existência, eu vou voltar junto com essa pessoa para tentar corrigir, para tentar me apaziguar. E se eu não conseguir, vai mais uma. Viu? Galácia, João, você se cuida, hein? É. Viu? A gente não vai se livrar nunca do problema, porque Deus nos colocou aqui para amarmos e sermos amados. Então não pode ficar desentendimento com o meu irmão. Se eu carregar isso para além do túmulo, pode crer que todo mundo volta junto para se consertar, para se entender. Mas, como é que eu vou fazer isso? A gente não está vendo a noite inteira que é difícil perdoar, né? A gente ainda não tem essa capacidade de amar, é difícil. Como a gente vai começar? Em primeiro lugar, eu tô com medo desse muito apagar. Em primeiro lugar, naquelas menores questões de ressentimento, a gente tem que fazer um autoexame, que é aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Quem sabe aquela pessoa não apenas não está reagindo a uma ação impensada minha. Meu bom dia atravessado, ou eu passei na rua e não vi, né? Eu tô com a cabeça cheia, ou eu falei alguma coisa que a pessoa não entendeu direito. Às vezes fui eu que cavei o início da história e eu nem estou percebendo. Então a gente tem que fazer esse autoexame. Será que não fui eu que errei? Será que eu não tenho mais culpa nesse cartório aí, nessa história?
E aí, se a gente chega e faz esse autoexame e verifica que a gente está em débito, a gente tem que ter a coragem, ou seja, a humildade, para chegar para essa pessoa e pedir desculpas. Né? Ou pelo menos perguntar: oh, eu te ofendi? Né? Oh, eu fiz isso? Te prejudicou? Se foi isso que aconteceu, por favor, me perdoa. Pronto, acabou. Não tem. Porque aí, claro, às vezes a pessoa não perdoa. Né? Às vezes a pessoa não te dá essa devolutiva que você está esperando. Mas a sua parte você já começou a trabalhar nesse processo de perdão. E aí você tem que lembrar que o perdão é um processo que acontece aqui dentro. Se começou a acontecer aqui e lá não tem problema. Aqui é o que é importante. A pessoa vai se resolver com ela mesma, ela tem o seu tempo, assim como você tem o seu. O importante é começar esse processo. Mas se a pessoa fala: não, tá bom, eu te entendo, eu te desculpo, pronto. Não tem briga, não tem ressentimento, não tem discórdia, não tem nada. Né? Então esse é o início do processo. Mas se a gente chega à conclusão, né, eu faço esse autoexame, brinco com a Raquel e falo, fico pensando, mas será que eu fiz mesmo? Será que fui eu que errei? Aí eu chego à conclusão, penso, e chego à conclusão de que não, eu não errei, eu acho que a Raquel está equivocada. A primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é esquecer esse mal. Mas, como a gente está no início desse processo de aprendizagem, talvez esquecer essa ofensa a gente não vai conseguir logo de cara. Isso vai vir com o tempo. E a gente não pode querer pular etapa. É um processo, não é? Tem fase, não tem? Então, se isso não aconteceu logo de cara, mas eu estou disposta a começar esse processo, eu não posso desistir. Ah, eu não consigo perdoar, pronto, acabou. Não. Isso vai vir com o tempo, mas eu tenho que ser persistente. E essa parte eu estou repetindo, eu já falei lá no começo, mas eu acho que isso aqui é muito importante. É um reforço, né, professora? Reforçando. A gente não pode confundir o ato de perdoar com a negação dos nossos sentimentos. A gente tem que vivenciar a raiva, diluir, não cultivá-la. Né? Mas eu também não posso tentar sufocar alguma coisa que eu ainda não tenho capacidade para digerir. Como eu disse, a gente sufoca a raiva sufoca a gente de volta. E aí o resultado depois é pior. Então a gente não pode fazer essa confusão. E Joana de Ângeles cita essa doutora Robin Sargent no livro O Perdão e o Auto-Perdão. Eu acho que ela é uma psiquiatra, se eu não estiver enganada, e ela tem vários estudos e trabalhos falando especificamente do perdão. Ela faz cursos, palestras e ela dá uma dica muito legal pra gente, que está no início desse aprendizado, né? Ela nos diz para a gente começar a prática do perdão por etapas, do mais exterior para o mais interior, do mais longe para o mais perto. O que significa isso? Eu começo perdoando aquele desconhecido que não esbarrou na rua e nem olha para trás para pedir desculpa. Porque quando isso acontece, a primeira menção que a gente faz, uns é xingar, né? Mesmo que seja mentalmente, mas a gente fica, né? Oh, não viu? É sério? Antes da gente fazer isso, a hora que der essa vontade de falar, a gente para e eu te perdoo. É mais ou menos isso. E aí fica fácil, por quê? Porque é um desconhecido, não tem vínculo afetivo, eu nem vi a cara, eu nem vi o nome. Mas aí eu tenho que, ele deve estar com pressa, porque ele deve estar com algum problema. Quando a gente começa esse processo com um desconhecido, assim na hora, mas tem que ser rápido, tem que ficar esperto, tem que ficar atento. A gente vai fazendo com esses desconhecidos, o cara que dá uma fechada na gente no trânsito, alguém que pisa no pé da gente na fila do banco, e assim por diante, ou aquela pessoa que fura a fila. São desconhecidos, então fica mais fácil esse processo, não tem aquele vínculo afetivo, então a gente consegue se colocar no lugar do outro rapidamente. É um processo que se inicia de fora para dentro. E aí, quando eu já estiver habituada
a tomar um pisão no pé sem ficar brava, pensando no outro, opa, eu te perdoo, eu te desculpo, eu relevo. Quando a gente estiver fazendo isso já com a mão nas costas, aí a gente começa a trazer isso para mais dentro. A gente começa desculpando, perdoando aquele colega de trabalho que não deu bom dia. A gente começa a perdoar aquele chefe que brigou com a gente, gritou com a gente sem razão. E até mesmo o filho da gente que desobedece a gente de 15 em 15 minutos. A gente vai trazendo para mais perto, o vínculo vai ficando mais apertadinho. E aí, fazendo o mesmo processo, assim que acontece a coisa, a gente já para e pensa. Faz aquele autoexame, reflete, antes de ter uma reação, nem que seja mental, de negativa, de agressividade. Não deixar isso se instalar. Quando a gente também já estiver fazendo isso com a mão nas costas, aí a gente parte para aquelas nossas grandes mágoas, que, como todos nós somos espíritos imperfeitos, aqui aprendendo, eu duvido que todos vocês, inclusive eu, passou por essa vida até hoje sem ter uma mágoa profunda, seja de um único evento. A gente tem. A gente com certeza tem alguma coisa que não está bem resolvida aqui dentro. E aí, é começando de pouquinho que a gente vai conseguir pegar essa mágoa que está enraizada aí dentro e puxar para fora. E eliminar ela. E perdoar. Às vezes, perdoar a nós mesmos. Porque também é difícil. Perdoar o outro é difícil. Mas às vezes perdoar nós mesmos é mais difícil ainda. E aí, ao longo desse processo, conforme eu decido, eu escolho o perdão, eu vou buscando ferramentas que vão me ajudando. E como eu disse, tem a doutora Robin, que tem vários trabalhos na área. Quando a gente vai aqui na biblioteca, tem livros e livros falando sobre o perdão, espíritos diversos nos dando orientações, palestras, cursos, até mesmo artigos científicos. A área da psicologia tem N estudos a respeito disso que vão nos ajudar. Basta a gente procurar, a gente querer, né, nos aprimorar, porque quando a gente... Galácia fala bastante isso, que primeiro tem que entrar aqui, para depois descer para o coração, né, Galácia? E aí a gente vai utilizando esse conhecimento que por enquanto vai ficar só aqui, ó. Eu sei que tem que perdoar, eu sei que é fácil, eu sei que é o certo perdoar, eu sei que precisa, mas eu ainda não consigo. Mas aí eu vou me aprimorando, estudando, me aperfeiçoando, porque aí eu vou conseguir tirar do campo mental e trazer para o campo dos sentimentos. Mas só isso só vai acontecer se a gente realmente se esforçar. E antes de mais nada, a principal ferramenta é a prece. A prece e a meditação. Porque é através da prece que a gente vai, inclusive, é a terapia da prece, que vai nos harmonizar, vai nos equilibrar. E funciona, tá, gente? Só que é como remédio. Tem que tomar certinho, no mesmo horário, todo dia. Aliás, de 15 em 15 minutos tá bom, né? De 15 em 15 minutos tá bom. Não é brincadeira, parece que é, mas não. É através da prece que os espíritos superiores, os emissários do Cristo, vão vir em nosso socorro. Quando eles enxergam na gente uma vontade sincera de mudar, não, ó, eu quero perdoar, eu quero começar a eliminar a mágoa e o rancor dentro de mim. Quando eles veem isso, né, essa vontade sincera, esse desejo sincero, eles vêm, eles ajudam, eles colocam quem tem que colocar no nosso caminho para ajudar a gente. Eles colocam um ser iluminado que vai dar esse tema na palestra pra gente, né? Eles ajudam, porque a gente precisa e a gente quer. E quando a gente está aberto, a ajuda vem, certo? E a meditação também ajuda a gente a equilibrar, a nos tornarmos pessoas mais equilibradas, controlarmos os nossos ímpetos, os nossos instintos, para que quando aconteça uma ofensa, uma agressão, um desfavor, a gente consiga se controlar, principalmente mentalmente, né? E por fim, tô acabando. E por fim, se eu
bastante a gente chegar a essa conclusão, que o perdão não é algo que a gente precisa resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ser resolvida com a gente. E só conseguiremos isso quando o nosso amor, o amor assim como Jesus nos ensinou, for maior do que o nosso orgulho. Se a gente não combater o nosso orgulho, a gente não consegue perdoar. Então, já sabem, se o ressentimento se instalou e a gente olha para aquele irmão e fala, eu ainda não consigo te perdoar, é porque o nosso orgulho não está deixando. O nosso egoísmo não está deixando. Não é porque a ofensa foi grave demais. Não é porque o prejuízo foi grande demais. É porque os sentimentos, os comportamentos e sentimentos equivocados que eu ainda mantenho dentro de mim estão impedindo essa ação, esse movimento. E como eu sempre, a noite inteira eu falei de Jesus, se vocês perceberem, Jesus nos perdoou na cruz. E essa foi a sua última lição aqui na terra. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou para as multidões, para os apóstolos, nas conversas, no templo, tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Em primeiro lugar, ele exemplificou a humildade, nascendo na simplicidade de um estado. Ele sempre exemplificou o amor e a caridade curando cegos, paraplégicos. Ele exemplificou a indulgência quando, por sua ação, impediu que a mulher adúltera fosse apedrejada. E ele sempre falou sobre o perdão. A gente tem várias falas de Jesus, várias passagens onde ele ensina a necessidade do perdão. Mas foi lá na cruz, sofrendo todo tipo de humilhação e dor física, que ele deu o exemplo do perdão. E esse exemplo ficou gravado a ferro e fogo na consciência da humanidade. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E aí a gente vê que tudo que é bom fica para o final, né? Ele guardou para o final o maior exemplo de perdão que a humanidade poderia ter tido. E é com esse exemplo que eu encerro, então, esse estudo. Perdoem-me pelo falatório, falo muito, como sempre, mas é de coração. E agradeço a quem escolheu o tema, que está me ajudando bastante, porque eu falei sobre a necessidade do perdão, mas eu vou confessar que eu tenho muita dificuldade com isso ainda. Porque eu falei para o João, se eu não começar a mudar a minha atitude, depois de ter estudado tudo isso durante meses, pode internar. Tá? Tô. Muito obrigada, gente.